Você sabia que 55% dos recrutadores avaliam um candidato pela aparência logo no primeiro contato? E que mais da metade dos profissionais de RH acreditam que se vestir mal é um sinal de desinteresse pela vaga? Pois é, talvez a sua roupa esteja dizendo não estou pronto, mesmo que você já tenha investido dinheiro, tempo e energia por aquelas oportunidades. Se vestir bem para uma entrevista de emprego não é sobre moda, é sobre estratégia. E é isso que eu vou te mostrar neste vídeo. Eu sou Gabriela Madeira, consultora de imagem e comportamento, e aqui no canal você aprende a usar a sua imagem como ferramenta de crescimento para ser mais valorizado, reconhecido e respeitado no ambiente profissional. Neste vídeo você vai entender por que a aparência tem um peso tão grande na sua entrevista de emprego, vai conhecer os 5 erros mais comuns para não cometê-los, eu vou te explicar como se preparar para uma entrevista online e os cuidados com a foto do currículo, e ainda te dar sugestões de roupas, cores e caimentos e cuidados na escolha do look para sua próxima entrevista. A forma como você se apresenta impacta diretamente na percepção que os outros terão sobre você. E se você já consome alguns vídeos aqui no canal, já sabe que a sua primeira impressão acontece em menos de 3 segundos. E o quanto isso é poderoso e valioso para o ambiente da entrevista de emprego. Afinal, só temos uma chance de causar uma primeira boa impressão. E esse cuidado na entrevista é ainda mais primordial. Eu sei que você investe muito em curso, tem capacidade, tem conhecimento, mas se a sua imagem não falar isso, você pode perder a sua oportunidade. Então preste atenção nos detalhes que eu vou trazer aqui. Porque você sabia que saiu uma pesquisa com diretores de RH e mais de 50% deles acreditam que o candidato demonstra desinteresse pela vaga quando está vestido de maneira inadequada? Além disso, a aparência influencia na sua própria confiança. Quando você está bem vestido de uma maneira adequada, coerente com o ambiente, o seu tom de voz muda, a sua postura muda, a sua confiança se eleva e naturalmente você vai se desenvolver melhor numa entrevista de emprego. E o contrário também é verdade. Quando a pessoa não está vestida adequadamente, ela se encolhe, tem uma postura encolhida, até envergonhada e a comunicação não flui como deveria. Eu quero saber de você. Você já passou por uma experiência de entrevista de emprego que sentiu que estava vestido adequado ou inadequado? Comenta aqui que eu quero saber a sua experiência. E para que você não perca mais oportunidades, eu vou elencar aqui os 5 erros mais comuns nas entrevistas de emprego. E o primeiro deles é não pesquisar a empresa anteriormente. Hoje temos uma infinidade de possibilidades de pesquisar a empresa. Pelo Google, LinkedIn, conversando com colegas, indo até o local, conhecendo como é que é o ambiente, como as pessoas se vestem, observando. Não deixe de usar essa pesquisa a seu favor. Com ela você vai entender a cultura, os valores da empresa, o nível de formalidade. Com isso você vai entender e estar mais preparado e se vestir de acordo com o contexto, chegando já criando uma primeira impressão positiva sobre você. Lembre, sua imagem deve abrir portas para você, não fechá-las. E se preparar antes é um ponto que vai garantir que você esteja adequado ao ambiente da entrevista e aos recrutadores. O segundo erro são roupas muito chamativas, cores intensas, roupas que chamem mais atenção. Lembre-se, quem está ali para chamar atenção é você, o seu conhecimento, as suas habilidades, a sua competência, não a sua roupa. E quando você não sabe como é o ambiente da empresa, você pode escolher roupas muito extravagantes ou às vezes até arrumadas demais para aquele ambiente que pode destoar e causar um ruído na sua comunicação visual. Então tenha cuidado, evite roupas chamativas, cores muito intensas, acessórios muito grandes, maquiagens exageradas, até a cor da unha comunica. Tenha cuidado com o todo para que o que fale na sua entrevista é a sua competência e não a sua roupa. E o segundo ponto são roupas muito justas, decotes, fendas. E aqui eu não estou falando apenas com as mulheres, os homens também. Hoje em dia existem muitas modelagens muito justas para os homens ou camisas muito abertas com excesso de decote. Lembre-se, não é para o seu corpo chamar atenção, e sim, novamente, as suas habilidades, o seu conhecimento, a sua competência, você como um todo. Então deixe essas roupas muito justas para ambientes de lazer, evite elas no ambiente de trabalho de forma geral, principalmente na entrevista de emprego, em que você está sendo analisado o tempo inteiro. Sem contar que esse tipo de roupa pode gerar um desconforto e tirar o foco da sua fala. Então, evite-as principalmente nesse ambiente. E o quarto erro é não saber se comportar. Imagem também é comportamento.
Então tome cuidado com esses pontos. Às vezes você pode estar nervoso e ficar assim, mexendo na cadeira, mexendo no celular, fazendo barulhos com as pernas, com as mãos. Cuidado, tudo comunica e o seu comportamento também. Uma dica que eu dou para isso é se observe. Se possível, se você já passou por um processo seletivo antes, analise as perguntas que foram feitas, grave você respondendo essas mesmas perguntas, observe o seu comportamento, a sua postura, o seu tom de voz, se é muito alto, muito baixo, se você fala muito rápido, muito devagar. Tudo comunica e o seu comportamento pode falar mais do que o seu currículo. Então tenha cuidado, tenha um comportamento adequado, discreto, não interrompe, ouça com atenção, responda aquilo que foi te perguntado, seja objetivo nas respostas, não se prolongue, responda com clareza. Fale com clareza, isso demonstra segurança, confiança para os recrutadores. E o quinto erro é não cuidar dos detalhes. De repente, você se preparou para a entrevista, foi lá, até comprou uma roupa nova, mas esqueceu dos detalhes. Não ajustou a barra da calça, ou a roupa está muito larga, muito justa, está gerando um desconforto. E não é isso que você quer. Você quer que a sua roupa traga a mensagem que você quer transmitir. Então, uma dica que eu dou aqui é experimente a sua roupa antes da entrevista, dias antes inclusive, porque assim você pode ver o caimento, se precisar de algum ajuste dá tempo de fazer. Como consultora de imagem e comportamento, eu já acompanhei alguns processos seletivos de perto. Os recrutadores, especialistas de RH, eles buscam alguém que esteja disposto a cumprir os valores da empresa, a viver aquilo, a entender da cultura, a estar adequado ao ambiente, literalmente vestir a camisa, sabe? Ainda que a empresa não tenha um uniforme, eles querem que o colaborador se sinta pertencente e que sinta ali toda a energia, a cultura, os valores da empresa. É isso que nos treinamentos de imagem que eu dou para a empresa, no desenvolvimento de dress code, é isso que eles querem que se reflita, que leve com clareza, com conhecimento. Se você já demonstra isso no ambiente da empresa, qual a chance de você já estar inserido naquele ambiente? Muito maior, não é mesmo? Porque a empresa já vê ali, frente a frente, que você coaduna com os valores, com princípios, que faz sentido para aquela empresa você estar ali naquele ambiente. Então você já ganha pontinhos extras. Eu sei, você é competente, você é qualificado, você tem conhecimento, só que a sua imagem deve transmitir isso. E além disso, deve transmitir que o seu conhecimento é adequado para aquele cargo. E conhecendo a empresa e se adequando às mensagens que ela quer transmitir, você ganha pontos extras na entrevista. Está gostando do conteúdo? Então já se inscreve aqui no canal, porque aqui você aprende de forma prática e acessível como usar a sua imagem a seu favor. E quando a entrevista é online, como tem que ser o seu comportamento? Pense, a sua imagem neste caso se reduz aqui, a este quadradinho. E o que eu te recomendo? Cuide não só da sua imagem, da sua aparência, mas também de tudo que vai aparecer em torno de você. Então procure um fundo neutro para que ele não chame mais atenção do que você ou que não gere curiosidade. Evite distrações. Use a câmera na altura dos olhos, tenha uma boa iluminação e procure um ambiente em que você não será interrompido, que não tenha barulhos excessivos. Se isso não é possível na sua casa, procure um coworking, um escritório, peça ajuda de um amigo, mas esteja bem apresentado nesse momento online também. A roupa aqui, eu recomendo uma roupa adequada de corpo inteiro. Vai que acontece alguma coisa, você precisa levantar e vai estar com uma roupa inadequada na parte de baixo. Então tenha esse cuidado também. Evite distrações como canecas, fone de ouvido, caneta, esteja num ambiente clean para que você não se distraia e foque 100% na entrevista. E as dicas de comportamento aqui são iguais. Principalmente como você vai estar online, eu recomendo que você faça uma gravação antes, analise luz, analise ambiente, analise o seu som para ver se ele está adequado, se é possível te ouvir com clareza do outro lado, porque tudo isso conta, esse preparo vai trazer resultados para você. E para a foto do currículo, o que eu te sugiro? Evite selfies, procure uma foto específica para esse ambiente. Tem que aparecer o seu rosto com você, com clareza, de uma forma coerente com quem você é, o cargo que você quer ocupar. Escolha uma roupa adequada para essa foto, como se você já estivesse se visualizando naquele cargo, naquele emprego. Peça para alguém tirar essa foto ou, de repente, coloque o timer do celular, mas não faça recorte de fotos em ambientes que não tem a ver com um profissional. Uma foto de balada, uma festa de aniversário do seu filho, não é coerente. Deixe um aspecto profissional nessa foto, mostre o profissional que você já é. E se você quer construir a imagem da profissional que você
Conheça o curso Essência Profissional. Lá eu explico com mais profundidade como você vai adaptar a sua imagem às diferentes situações profissionais. Vou deixar o link na descrição se você quiser dar o próximo passo. Ótimo, agora que você já sabe o que evitar na entrevista de emprego e entendeu como se comportar numa entrevista online, vamos saber então o que usar. Quais são as melhores escolhas para a entrevista de emprego? Opte por tons neutros, preto, cinza, azul marinho, branco, off-white, marrom. São cores que comunicam confiança, segurança e ficam bem para a maioria das áreas. Prefira peças com bom caimento. Caimento é como a peça cai no seu corpo. Então não pode ser muito larga nem muito justa, você tem que estar seguro e confortável dentro daquela roupa para conseguir se comportar de uma forma adequada na entrevista de emprego. Aqui eu reforço, evite exagero, seja na roupa, nas cores, na maquiagem, no cabelo, o foco tem que ser você, não a sua roupa. Para os homens, uma camisa bem passada, um sapato limpo, uma calça de sarja ou de alfaiataria já é uma boa sugestão. Para as mulheres, da mesma forma, uma blusa clássica, uma calça jeans reta, sem lavagem, sem rasgo ou alfaiataria, um blazer, o cabelo pode ser preso, se solto, bem alinhado, bem cuidado, vai reforçar essa mensagem de estou pronta para este cargo. Lembre-se, o dia da entrevista de emprego não é para você explorar a sua criatividade. Aqui, menos é mais. Opte por peças mais tradicionais e quando você for contratado, quando estiver mais inserido no ambiente, aí você pode explorar mais a sua criatividade, trazer mais personalidade. Aqui na entrevista você precisa gerar uma conexão, mostrar que você é adequada para aquela vaga e para isso você precisa realmente se adequar àquele ambiente. Com o tempo você vai trazendo mais personalidade, afinal vai ganhando mais confiança. Gostou desse vídeo? Então já deixa um like e compartilha com aquele amigo que vai fazer uma entrevista ainda essa semana. E a gente se vê no próximo vídeo.